Boa noite, meu irmão, minha irmã. Pastor Maldo dando início a mais um culto e desejando a todos que estão ouvindo e se conectando agora que a paz de Deus esteja na sua casa, na sua família, no seu lar. Estamos aqui no culto do dia 10 de maio à noite e com essa melodia bela do Logos, do louvor Autor da minha fé. Pois é o Senhor quem tem sido o autor da nossa fé em todos os momentos, inclusive nesse, principalmente nos dias de hoje, onde estamos há tantos dias enfrentando essa luta da pandemia do Covid-19. Mas eu creio fortemente que a fé que o Senhor tem sido o autor vai nos ajudar a vencer e a superar toda essa dificuldade. Peço àqueles que estão se conectando, se puderem, compartilhem seu link com outras pessoas da igreja para que elas possam se conectar. Inclusive, colocando à disposição no WhatsApp para facilitação daqueles que têm tido alguma dificuldade na sua conexão. Desejo, acima de tudo, irmãos, nessa noite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor receba a nossa adoração, receba esse encontro com toda a alegria para o seu coração e para o meu. Gostaria de ouvir também hoje algumas palavras de cada um. E em especial, quero parabenizar mais uma vez as mães, as mamães de nossa igreja e as mamães que me ouvem. O que seria de nós sem as mães, né? Hoje eu postei dizendo exatamente isso. A mãe é aquela que primeiro beijo nos deu, primeiro abraço nos forneceu, primeiro momento de carinho e de amor construiu em nosso coração. Então, vemos a mãe que cada um de nós recebeu como presente de Deus. Apesar de toda a falta, às vezes, de harmonia, às vezes existindo até alguns conflitos, mãe é presente de Deus. Eu creio nisso, porque Deus ele dá um mandamento lá em Êxodo, no capítulo 20, entre os 10 mandamentos, no versículo 12, ele disse: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, meus amados, espero que você esteja aí honrando sua mãe, esteja desejando a ela o que é melhor. Minha mãe acabou de entrar, então eu não posso fazer por menos. Mamãe, Deus lhe abençoe, Deus cuide da senhora. A senhora sabe que ano após ano nós renovamos, eu e meus irmãos, o nosso voto de amor pela senhora. E eu quero pedir agora que cada filho abrace sua mãe aí. Se tem alguém perto da sua mãe, que abrace. Se você não está podendo estar com sua mãe, está com a sua esposa, abrace sua esposa. Vamos orar com as mães que estão junto conosco. Vamos estar agora abençoando as mamães. E quero também abençoar a mais nova mamãe do nosso grupo, que é a Josi, que já chegou em casa com a sua bebê, a Clarice, e que já está, se Deus quiser, aí curtindo mais um Dia das Mães com mais uma bênção. Já tinha o Nicolas, agora vem a Clarice. Isso é fruto da bênção de Deus, isso é demonstração da bondade de Deus. E louvado seja o Senhor por isso, irmãos, porque podemos render graças ao Senhor por tudo que Ele nos dá, pelas mães, pela família que temos, pelos amigos, por tanta coisa que o Senhor nos tem dado. Muita coisa está sendo tirada da gente em matéria de convívio nesse momento, mas a grande verdade é que ao ser tirado é que nós vemos o que realmente temos. Se temos realmente uma família abençoada, se temos mães, se temos relacionamentos bons. E se você não tem isso hoje, eu vou orar para que Deus te dê. Eu vou clamar ao Senhor para que você receba do Senhor tudo o que você pode ter. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Foi dado para que eu e você honrássemos e louvássemos ao Senhor. Por isso, quero orar agora. Quero orar com você e orar pelas mães de nossa família em Cristo e pelas mães que estão nos ouvindo. Cada irmã seja agora abençoada como mãe e receba essa oração do seu pastor e do seu amigo neste momento. Senhor,
Agradeço pela vida das nossas mães, agradeço pela minha mãe, agradeço pela minha esposa, agradeço pelas mães de nossa igreja, pelas mães que nos ouvem, pelas mães que estão nesse momento, Senhor, recebendo essa palavra de ânimo, Pai, pois somos todos frutos da Tua bênção. As mães que nos ouvem, nós que podemos estar com elas, os filhos que têm as mães para honrar e para amar nesse momento, são todos nós objeto da Tua misericórdia. Eu sei, Senhor, que há muitas lutas algumas vezes, e eu sei que algumas coisas não foram trabalhadas adequadamente em algumas famílias, mas eu sei que isso não foi o Seu desejo. Seu desejo para nós é que cada família, cada mãe, cada pessoa viva segundo os seus desígnios, os seus propósitos, e ali construa algo. Por isso eu peço Tua bênção agora pelas mães de cada pessoa que está ouvindo, por cada mãe que está me ouvindo e por cada avó que está me ouvindo, pois para mim ela tem uma dupla maternidade. Cuida dessas mães e avós, cuida dessas pessoas queridas que têm sido honradas em nossas vidas, e se nós em algum momento temos falhado em honrar, que nós agora tenhamos tempo de ajustar o nosso caminhar para glorificar e honrar o Teu nome. Peço isso ao Senhor, pela Tua misericórdia e a Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir também a você que esteja preparando aí a sua taça, né, com o seu suco de uva, para a celebração da ceia do Senhor e o seu pãozinho. Inclusive, quero dar uma sugestão. Se você preparou a sua ceia, já pode postar para a gente. Se você ainda está preparando, não se preocupa não. Pode fazendo enquanto a gente estiver caminhando, pois a ceia será celebrada ao final da mensagem. Então dará tempo de você preparar. Coisa simples, não precisa ser nada muito extravagante. A minha mesmo aqui está bem simples. Vou até mostrar para os irmãos, para que os irmãos entendam. Está aqui o pão, né, e o suco de uva para a celebração da nossa ceia. Era para ter sido celebrado semana passada, mas com esse confinamento, confesso que a minha cabeça bagunçou com datas. Mas não deixará de ser especial, e nem deixará de abençoar a sua vida e a minha, pois assim nós renovaremos nossos votos de comunhão com o Senhor, renovaremos a oportunidade de glorificar ao Senhor, não é? Então nós estamos ainda em culto, e eu gostaria de abençoar a sua vida também com a palavra de Deus, além da mensagem. E se você puder, abre a sua Bíblia neste momento, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, que diz, no versículo 1 até o versículo 6, diz o texto: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ficará. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se essa ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Que palavra abençoada, né? Primeira palavra que eu quero destacar desse texto: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Eclesiastes 11, versículo 1. Às vezes nós estamos com tanta vontade de controlar a vida, irmãos. Temos tanta necessidade de saber do futuro, de determinar as coisas, que ficamos paralisados diante dos problemas. Ficamos paralisados diante das situações. E o texto que nós acabamos de ler diz que nós devemos fazer o que Deus espera de nós, né? Fazer o que Deus espera de nós, quer dizer, atiremos o nosso pão sobre as águas, né?
Atiremos aquilo que é nosso sustento na presença de Deus e confiemos que o curso das coisas estão no cuidado dele. Entenda também que quando as nuvens estão cheias de água, elas derramam chuva sobre toda a terra. E quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair ficará. É Deus quem comanda todas as coisas. É Deus quem está no controle de tudo. Daquilo que nós às vezes nem conseguimos imaginar. Quem controla a chuva? Quem controla o momento em que uma chuva deverá ser realizada? O máximo que podemos saber é que ela virá. É que ela acontece e Deus nos prepara para antecipar esse acontecimento. Deus nos prepara para entender os seus desígnios. Mas Ele deseja também que nós não desperdicemos as oportunidades. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe que suas mãos fiquem à toa. Por quê? Porque se eu faço isso, eu construo oportunidades na minha vida. Tudo que você tem para fazer hoje, no dia que você se encontra, na semana que você encontra, nesses tempos de confinamento, faça. Tudo que você recebeu do Senhor para poder realizar, realize. Confie de que os frutos virão. Confie naquelas amizades que você às vezes não imaginava que seriam proveitosas na sua vida. Confie naquele estudo que você pensava que não seria útil em algum momento. Agora talvez ele vá ser útil. Confie naquele ofício que você aprendeu lá na sua infância e que hoje abençoa a sua vida de alguma forma. Por quê? Porque Deus não desperdiçará as oportunidades na sua vida. Deus enriquecerá o seu viver de acordo com o seu esforço, de acordo com a sua dedicação. Eu creio nisso. E baseado nisso, eu quero orar com você para que Deus abençoe a sua vida e te dê prosperidade em todos os aspectos. Eu não costumo fazer esse tipo de oração, mas sentir de Deus hoje, que eu devo orar pela prosperidade de nossos atos. Coloque agora diante desse altar, que é o seu celular, a sua tela, essa oração, o seu pedido. Coloque-se agora diante do Senhor para que eu ore por você e abençoe o seu esforço. Seja ele qual for, eu quero abençoá-lo nessa noite. Quero abençoar aquilo que você tem a dedicar ao Senhor. Pois é a palavra dele que acabou de dizer que nós não devemos deixar de semear, que nós não devemos deixar de trabalhar. Isso não será privado da nossa vida. Não é o confinamento que está atrapalhando você trabalhar. É muitas vezes a falta de confiança de que Deus cuidará daquilo que você faz para trazer resultados. Pois isso vai passar. Mas a semente que você plantar, ela só vai brotar se ela for plantada. Amém? Vamos orar então? Quero orar nesse momento por isso. E peço que você esteja em oração comigo. Senhor, abençoa-nos nessa noite. Abençoa este momento de culto. Abençoa, Senhor, aqueles que têm colocado suas mãos para se dedicar. Nós confiamos que tudo vem do Senhor. Nós confiamos que todo o poder, toda a misericórdia, toda a graça, toda a bondade emanam do Senhor. Nada podemos fazer sem Ti. Mas também confiamos que precisamos semear, precisamos realizar atos de fé, dar passos necessários para alcançar a resposta que vem do Seu santo poder. Por isso, Pai, responde agora as nossas orações. Responde agora, eu te peço, Senhor, a cada esforço, a cada ato, a cada semente que está sendo semeada no coração do Teu povo. Que cada um que tem se esforçado durante tantos anos, Senhor, confie de que o Senhor não deixará essa semente sem fruto. Que cada um que tem feito o seu melhor, construído uma vida, entenda que o Senhor não desperdiçará nenhum esforço. O Senhor lançou José do Egito numa prisão, e mesmo naquela prisão, José encontrou a oportunidade para ser frutífero, relacionando-se com os presos, caindo na graça do carcereiro, e ao sair dali, todo o seu esforço, toda a sua dedicação, deu um fruto maior do que ele esperava, pois ele se tornou o governante do Egito depois do faraó. Senhor, não queremos minimizar esforços, não queremos minimizar semeaduras,
queremos confiar no Senhor. Derrama a tua bênção, te peço, sobre tua igreja, sobre aqueles que têm se esforçado, sobre aqueles que têm te buscado, para que desta forma, nesses tempos duros, todo o nosso esforço, Senhor, seja uma projeção da nossa fé no dia que essas sementes serão germinadas e que nós colheremos o nosso esforço. Sei que é um momento difícil, é um momento de escassez, é um momento de dúvida, é um momento de incerteza, mas temos a certeza que o Senhor está conduzindo as nossas vidas. E é nessa certeza que nós oramos, pedindo a tua bênção sobre tudo que fazemos, conforme lemos agora em Eclesiastes 11. Louvado seja teu nome e abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Espero que Deus esteja abençoando você, né? Felipe também pede que nós oremos por todas as famílias que estão sofrendo. Nós estaremos orando, Felipe. Ao final, eu estarei fazendo uma oração especial por esses pedidos, tá? Vou estar pedindo também pela cura daqueles que enfrentam aí o coronavírus, né? A irmã Maria Odete está dizendo que está conectada e eu fico feliz. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a esse momento de culto, esse momento de oração, esse momento de celebração. Eu queria cantar um louvor. Eu não gosto muito de cantar, irmãos, porque minha voz não é muito favorável. Mas eu tô tão emocionado hoje com o dia da ceia que eu queria cantar um cântico conhecido de todos nós, o Cláudio Cláudio, Pão da Vida. Tente me acompanhar e me ajudar. E tenha um pouco de entendimento comigo nesse louvor. Vamos cantar? Levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si nossas maldições e sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade, amor. Jesus, Deus da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Levou sobre si as nossas dores,
Ele levou sobre si as nossas transgressões. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus é digno de louvor. Aleluias! O Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de ser exaltado. Jesus é o pão da vida, é o pão que nos alimenta, é o pão que nos supre, é o pão que mesmo nesses dias tem alimentado sua igreja durante todo esse momento de luta em todo o mundo. Eu creio nisso. Eu creio que é o Senhor quem tem suprido e nos alimentado para que todos nós possamos exaltá-lo, glorificá-lo e também viver com uma alegria nova, uma alegria que vem agora ao nosso coração. Estou com alegria porque minha querida esposa, mamãe Miriam, está aqui hoje comigo também. Pôde dar uma fugidinha que Daniel dormiu, né, amor? Finalmente ele dormiu. E tá difícil, rapaz. Esse menino não dorme, não. Se vocês soubessem a luta que é pra esse menino dormir, né, amor? Mas também tivemos hoje a alegria. E a Miriam hoje está celebrando, né, o seu segundo ano, né, amor? Como mamãe? Segundo ano como mamãe. E aí, amor, quer dar algum testemunho disso pra igreja? Como é que é? Só quero agradecer a Deus. Muito bom ser mãe do Daniel. Ele é a bênção, a alegria da minha vida. Eu sei que isso vale para todas as mães, né? Se nós podemos trazer alguma alegria para as mães, é dizer que cada filho torna uma mãe, mãe. E Miriam tem a alegria hoje de dizer que é uma abençoada mãe, porque temos nosso Daniel. Sempre quis ter um filho e Deus me proporcionou essa graça. E eu sou muito grata a Deus e muito feliz. Então, irmãos, eu quero também agora fazer uma oração de gratidão. Quero agradecer com vocês por tudo que você recebeu, tudo que você tem recebido do Senhor. Porque a gente já orou, né, nesse momento, clamando ao Senhor. E agora nós vamos orar agradecendo. Teremos uma oração final onde eu orarei pelas enfermidades, por esse combate do coronavírus e abençoarei. Mas nesse momento eu quero também trazer a nossa consciência, o nosso coração, a nossa memória, as coisas boas que o Senhor tem feito. Eu tenho muitas alegrias. Apesar do confinamento, eu tenho tido muita alegria. Ontem meu bebê chegou, né, meu Danielzinho, eu estava com muita enxaqueca, ele subiu na cama, olhou e falou, papai, dodói? Eu falei, dodói, amor. Ele foi e me abraçou, meus irmãos. Olha que abraço gostoso eu recebi ontem do meu filho, no momento que eu estava com uma tremenda enxaqueca. Ele entendeu a sensibilidade, o menino tem 2 anos e pouco, mas entendeu que o papai estava dodói, e me abraçou, e me beijou, e me mostrou um carinho especial. E Miriam, da mesma forma, cuidou de mim ontem, me deu lá comidinha na cama, fez uma atenção danada, né? É claro que hoje eu dei uma retribuição, fiz um cafezinho na cama para dar uma moral, né? Afinal de contas é o certo. Mas isso tudo é motivo de gratidão, né? Acordou.
Mamãe está indo lá cuidar dele agora. Então vou orar a Deus para agradecer por cada gesto de amor que Deus deu a você e tem dado a mim. Por cada momento de alegria, por cada risada que você teve em casa, por cada alegria na refeição de hoje, por cada prazer que você curtiu nesse momento. Eu vou agradecer a Deus por isso. Agradeça comigo, agradeça ao Senhor por toda a sua bondade em nos dar tantas coisas boas, apesar de toda a luta. Ó Deus, queremos agradecer. Queremos agradecer ao Senhor por toda a alegria que nos tem dado. Pelo sorriso dos nossos filhos, pelo amor de nossas esposas, pelo cuidado de nossos entes queridos, por uma mesa que pudemos comer, uma refeição abençoada, pelas risadas, as brincadeiras, os momentos de descontração que tivemos em casa. Eu sei que há dor em muitas casas nesse momento, mas também há momentos de riso, porque a cada momento há um momento para uma coisa na vida, Senhor. Há um momento para sorrir, há um momento para chorar. Nós agora queremos agradecer pelos momentos em que nós sorrimos. Sorrimos pela bênção, pela alegria que o Senhor nos fornece de todas as fontes, de todos os lugares, de todos os ambientes. Que cada pessoa que nos abençoou e tem sido bênção em nossa vida, desde um telefonema de um amigo, a um abraço de uma pessoa querida em casa, tudo isso nós colocamos no Teu altar e glorificamos o Teu nome. Agradecemos, Senhor, pelas provisões. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e sabemos que não faltará nada em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Vamos então agora à palavra. Vamos estar ouvindo a palavra nessa noite e logo após estaremos fazendo o encerramento com a ceia e com a oração final por todos os pedidos de cura e de enfermidade que ainda temos aí pela frente. Vanessa postou aqui também, pedindo oração pelo seu primo Jorge, que contraiu esse vírus e se encontra na UTI. Vamos estar orando por ele, Vanessa, vamos sim. Hoje eu quero mais uma vez falar sobre Jesus. Esse é um mês que eu tenho me dedicado a compartilhar com vocês a palavra no que Jesus tem a nos ensinar. O que podemos aprender com Jesus para as nossas vidas e o que Jesus tem ensinado a minha vida e a sua vida dia após dia. Em Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 23, nós temos uma passagem abençoada, versículo 22, temos uma passagem abençoada que fala algumas coisas importantes sobre o perdão. Hoje eu quero falar com vocês aprendendo com Jesus sobre o perdão. E lá diz: e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que vinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os seus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: que é esse que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Essa é uma passagem que ela fala sobre perdão de pecado, mas ela mostra que o perdão de pecado não é um assunto fácil para nós. Ela mostra que o perdão de pecado ela nem sempre encontra essa abertura fácil na vida e no cotidiano humano. Não sei se o pecado para nós é uma coisa fácil de lidar, mas o perdão é muito mais difícil às vezes até do que o pecado de lidar, porque o pecado ele é inevitável na vida de muitas pessoas. Elas estão ali, elas vivem no pecado, elas já foram levadas ao pecado. O problema é como a gente lida com perdoar pecadores, como é que a gente lida com o perdão que Deus oferece aos pecadores. Quando se trata da gente, o perdão de pecados é uma coisa muito bem-vinda. É uma coisa muito agradável.
Mas quando se trata do perdão dos pecados, aqueles que nós olhamos à distância, daqueles a quem emitimos um olhar, isso é um processo totalmente diferente. Porque há várias questões que nós vamos ver nesse texto que levam à dificuldade aqui. O texto já começa dizendo que naqueles dias Jesus ensinava. E lá estavam fariseus e doutores da lei. Quer dizer, o contexto mostra, né, que ao falar e ao ensinar, Jesus estava sob o escrutínio e sobre a avaliação, né, de todos os que se encontravam ali, que eram estudiosos e religiosos. Hoje, irmãos, a gente falar de Jesus é um desafio, vou ser bem honesto. Parece que toda vez que eu tento conversar com qualquer pessoa, seja cristão ou não cristão, sobre alguma coisa, temos algum doutor da lei, temos algum erudito sobre algum assunto que tenta trazer alguma questão sobre isso. Somos examinados, escrutinados, avaliados. E é engraçado que o texto bíblico mostra que isso não é novo, não. Isso já vem dos tempos bíblicos. Jesus foi, né, confrontado. Olha que Jesus é Deus, ele é o Todo-Poderoso, mas ele foi confrontado ao trazer uma mensagem de perdão. Ele foi confrontado ao preparar um ambiente. Isso mostra que o mundo que vivemos, que a realidade que nós temos ao nosso redor, como nos tempos bíblicos, é composto de vários tipos de pessoa. É composto de vários grupos de pessoas que tem por aí nessa sociedade que a gente tanto tem que se relacionar, né? Primeiro grupo que nós identificamos no texto bíblico aqui é o grupo dos religiosos, que usam a fé para julgar. Esse é um grupo muito forte, até entre nós. Infelizmente, no grupo dos religiosos, a fé não vem muitas vezes associada com a misericórdia ou perdão. A fé vem acompanhada com o critério do julgamento. Quem é merecedor, quem não é merecedor, quem receberá e quem não deve receber, a quem Deus deve amar, a quem Deus não deve amar. Temos aqui uma grande crise nesse processo de relacionamento com o Pai e com o próximo sobre o perdão do pecado. Deus conhece a nossa natureza, Deus conhece as nossas dificuldades. Deus conhece que igreja ele estava tendo para frente no meio dos seus próprios discípulos. Ou você acha que no meio dos discípulos não haviam também aqueles que julgavam os pecadores, julgavam quem merecia perdão, julgavam quem merecia ser perdoado ou não? E quem é que tinha ou não autoridade e legitimidade para perdoar pecados? Esse assunto é tão antigo na humanidade que quando a gente pensa na igreja, a gente vai ver que a primeira grande reforma da história da igreja foi a reforma protestante. Eu espero que venham outras, né? Para todos os momentos, como eles mesmos diziam na reforma, igreja reformada sempre reformando. Ela enfrentou esse problema. Como é que se perdoava pecados? Porque nos tempos lá da reforma protestante existiam as encíclicas papais, os documentos papais, onde o Papa assinava e a pessoa pagava e recebia o documento, e com aquele documento ele se entendia perdoado nos seus pecados. Não havia, né, o processo de perdão de pecados bíblico, mas havia o processo legal, né, da cultura romana, né, do tribunal, onde você pagava e recebia o perdão. É como pagar fiança nos dias atuais. E era assim que a igreja trabalhava. E foi isso que deixou Lutero revoltado. Ver a banalização do perdão do pecado, ver a banalização de como o pecado era tratado, não à luz da Bíblia, não à luz de Cristo, mas à luz de outros procedimentos. O segundo grupo que nós encontramos é o grupo dos que amam e enfrentam tudo para que a fé traga restauração ao pecador. Da mesma forma que temos os que julgam, nós temos também uma grande parte das pessoas que buscam a Jesus, que estão ali amando pecadores, que estão ali vendo pessoas pecadoras e as consequências do pecado nas suas vidas e desejam ver a restauração. E por isso, por amar essas pessoas, buscam ao Senhor. Às vezes não buscam o Senhor por si, buscam pelo outro, né? Buscam para que a graça de Deus seja derramada na vida daquele que ele ama. Que a graça de Deus seja derramada na vida daquele que ele estabeleceu uma relação de amor. E quem é que não viveu isso até hoje? Quem não tem aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa querida, por quem ora, por quem luta, por quem medita dia a dia, por quem faz intercessões, está sempre trazendo o altar do Senhor, mesmo quando essa pessoa não quer?
mesmo quando essa pessoa não reconhece isso. O ensino de Jesus veio para essas pessoas também, porque muitas vezes essas pessoas às vezes amam demais e não deixam que o perdão chegue da forma adequada, ou por terem amor demais, não sabem como conduzir esse amor a Jesus, tentam por si mesmo, pelo seu próprio esforço, abarcar toda a restauração e todo o perdão necessário. Só que essa pessoa não possui legitimidade para trazer o perdão à vida de ninguém. O máximo que ela pode fazer é perdoar alguém a respeito do mal que recebeu. Mas até isso pode trazer dano àquele que precisa ser objeto desse perdão, porque o amor, ele não pode trazer um perdão sem o conhecimento, sem a instrução, sem a visão de quem é Deus e do que Deus é na vida das pessoas. É preciso buscar a verdadeira fonte do perdão. É preciso que o nosso esforço em amor nos direcione a Jesus. Amar não é ruim, irmãos. Eu já ouvi muita gente falar: ah, mas o amor valida tudo. Nem sempre. Porque eu posso amar e estar com o meu amor impedindo a pessoa de chegar a Deus. Porque tenho medo da ira de Deus, porque tenho medo que o amor de Deus não vá alcançar aquela pessoa, então eu tento protegê-la até de Deus. Porque eu sei que aquela pessoa está em pecado, porque eu sei que aquela pessoa está em erro, porque eu sei que aquela pessoa construiu uma vida distante do nosso Senhor e distante da verdade. Já vi muita gente fazer isso. Eu lembro que quando eu ia para o morro evangelizar, às vezes a gente ia na casa dos traficantes, né, visitar as famílias, algumas mães, algumas irmãs, alguns parentes de traficantes se convertiam. E eu lembro até hoje, irmãos, de uma senhora, que a gente uma vez foi fazer o culto lá. O nosso líder da igreja, da congregação, nos chamou para fazer o culto na casa dessa senhora. E estávamos lá. E aquela senhora estava muito constrangida com a nossa presença. Ao mesmo tempo que ela ficou feliz, ela estava constrangida. E eu não entendia bem, porque eu não sabia até aquele momento quem era aquela senhora. Daqui a pouco, no meio do culto, aparece o filho daquela senhora. Era o chefe da Boca. E ele estava acompanhado da sua namorada, que eles chamavam de namorada, e do filho que teve com essa namorada. Uma menina que, inclusive, eu reconheci como moradora lá da Vieira Souto, menina de família rica, mas namorava um traficante, deve ter tido um filho com ele, ao que tudo indica. E aquele filho, ao passar, a mãe lhe deu um beijo, deu uma boa noite, falou que a janta estava posta, e ele se dirigiu. O homem estava cheio de arma. Eu fiquei até assustado, com medo danado quando vi aquele homem entrando armado. E ali eu vi uma mãe que estava buscando chegar-se a Deus por causa do seu filho. Ela sabia que seu filho estava distante do Senhor. Ela sabia que seu filho não tinha nenhum temor ao Senhor mais. Ele estava entregue ao pecado e estava entregue a uma vida de erro e de violência. Mas ela, como mãe, buscava, através do seu amor, né, a presença de Deus, a bênção do Senhor, alguma forma do Senhor trazer livramento. Eu não sei. Confesso que depois não sei se aquele jovem foi alcançado. Mas eu fiquei impactado com o amor daquela mãe. Eu fiquei impactado com o desejo daquela mãe de ver uma mudança. E ela não estava passando a mão na cabeça, ao que tudo indica. Ela estava tentando, através da própria vida, trazer mudanças para a vida do seu filho. O amor tem essas coisas. Quando a gente vê a questão do perdão, nós temos que ver o amor no processo do perdão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que diz João 3,16. Isso mostra que o amor é parte essencial de todo o processo do perdão. Sem ele não podemos entender perdão, sem ele não podemos compreender como o perdão age. E o terceiro grupo que nós temos no texto é o grupo dos que precisam de perdão para ser curados. Ali temos o paralítico, aquele homem, não só ele. O texto diz que Jesus estava curando naquele dia. Então, o paralítico era mais um dos que estavam sendo curados. Mas ele se destaca entre os demais por causa do amor de seus amigos. Só que ele precisa ser curado. E isso só podia acontecer mediante o perdão que foi derramado por Jesus Cristo. Aquilo ali era uma coisa que ele mesmo e ninguém daquela época duvidava. Havia uma coisa, pelo que a gente lê nos comentários bíblicos, muito clara na teologia daquele tempo, que muitas enfermidades eram fruto do pecado, que muitas doenças eram fruto de situações pecaminosas que envolviam a pessoa e colocavam elas nessa situação.
Então, quais são as 3 lições que eu quero meditar com você a partir desse texto? A primeira diz: aos que amam, as primeiras pessoas, o grupo dos que amam, Jesus recompensa a fé que é nascida do amor. Então nós vemos aqui que Jesus, ele recompensou, ele honrou a fé, o esforço e o amor daqueles amigos pelo seu colega, né, que foi trazido diante deles. Diz o texto no versículo 19: não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama, até o meio, diante de Jesus. Esse texto, irmãos, eu vou ser bem honesto, é um dos textos que eu guardo com uma lembrança carinhosa no coração. Porque quando eu recebi a minha primeira Bíblia, e isso não foi nem quando eu era evangélico, eu era ainda católico, estava fazendo primeira comunhão, e eu ganhei uma Bíblia de crianças, que era colorida, com mensagens dos evangelhos, né, e a vida de Jesus. E eu lembro que numa dessas leituras que eu fiz, foi exatamente esse texto de Lucas, né, que apareceu para mim. Os amigos no telhado. Eu lembro até hoje do desenho, que era uma casinha com os amigos em cima do telhado, descendo o cara. E eu olhava para aquilo e eu falava: caramba, o cara é aleijado, o que vai acontecer? Era uma narrativa que me prendeu aquele sujeito, né, ter amigos que estavam se esforçando para ajudar. Eu olhei naquele momento, eu guardo até hoje isso minha mente com muito carinho, que eu fiquei encantado de ver que aquele cara tinha amigos que se preocupavam com ele, amigos que se esforçaram por ele. E é isso que Deus honrou. Deus honrou o amor daqueles amigos e a fé que nasceu desse amor. Às vezes você está orando por alguém na sua vida, você está amando alguém e está pensando: será que está valendo a pena amar essa pessoa? Será que aquela pessoa problemática na minha vida que está no pecado, eu tenho que continuar orando? Será que esse amor vai ser recompensado? Se você levar isso a Cristo, Deus recompensará a sua fé. Porque uma fé que é nascida do amor é a fé que agrada a Deus, é a fé que Deus se maravilha dia após dia. Tem muita gente que não entende isso e desiste rápido. Mas o amor, ele alimenta a fé. O amor, ele é capaz de transformar uma fé em algo constante, potencializar a nossa perseverança. Você tem alguém que você ama na sua vida e que você quer ver transformada e restaurada e salva do pecado? O texto nos mostra que Deus recompensa a fé dos que amam. Ele abençoou a vida daquele homem. Ele estava ali com a sua presença, aberto a recebê-los, e não recriminou eles nem por desfazerem o telhado daquela casa. Não vemos Jesus repreendendo, não vemos Jesus questionando, vemos Jesus, né, feliz. Irmãos, se nós amarmos as pessoas desta forma, eu acredito que o poder de Deus será derramado na vida de muitas pessoas de forma imensa, e a transformação será inegável. Porque os que precisam de perdão são também os que precisam de amor. Porque eu não consigo amar alguém que eu não suporto. Melhor, eu não consigo orar por alguém que eu não suporto. Eu não consigo manter a oração por aquele que eu não gosto. O desafeto, a pessoa que me irrita, a pessoa que me magoa, a pessoa que eu não quero, é muito difícil. Por isso Deus fala que nós devemos amar. E se você tem dificuldade em amar, se o amor é uma área difícil no seu coração, se o amor é algo que tem sido maltratado no seu viver, busque sempre se esforçar para renovar o amor no seu coração e para que esse amor seja direcionado ao perdão nas vidas que estão ao seu redor. Há pessoas falhando com você, há pessoas que estão magoando você, há pessoas que decepcionaram você ao longo da vida. Ame essas pessoas e confie que Deus pode restaurá-las. Ame essas pessoas e confie que Deus pode trazer uma vida nova através do amor que você derramar. Estou dizendo que é fácil não. Você vê que o cara que levou, as pessoas que levaram, tiveram dificuldade. Primeiro eles tiveram uma multidão por onde passar. Eles já podiam ter desistido ali, né? Eu mesmo ontem fui no mercado, vi uma multidão para entrar no mercado, desanimei. Falei: não entro. Tá doido? Vou ficar entrando em fila numa situação de crise, com gente doente aí, para ficar doente, né? E é engraçado, né, que a multidão devia ter um monte de gente doente ali, né? Então eles estão ali no meio de pessoas variadas, inclusive doentes.
E eles veem aquela multidão, mas aquilo não os impede, porque o amor os impele. O amor os motiva a ir além, né? Depois eles observam que não conseguem entrar. E eles veem um telhado. E aí eles bolam uma estratégia. É ali. É ali que a gente vai descer esse sujeito. Eles correm um risco de serem até presos por depredação de uma casa, né? Porque casa dos outros não se destrói. Mas eles não estão nem aí sobre as consequências. Isso aqui parece até aqueles filmes que a gente via na sessão da tarde, né? Eles não estão preocupados com as consequências de serem recriminados pelaquela casa. Depois, provavelmente, eles pagariam ou eles mesmos reparariam aquilo ali. O que importava era chegar em Jesus. O que importava era que o amor deles tinha um objetivo. Jesus precisa ser alcançado pelo esse amigo que é paralítico. Jesus precisa ser contemplado neste momento como a fonte para a cura. Então a primeira lição mostra que Deus recompensa esse tipo de amor. O amor que é direcionado não a passar a mão na cabeça, não a ignorar aquilo que a pessoa está enfrentando e simplesmente fazer um assistencialismo amoroso. Não. O amor que existe aqui é um amor que vai à fonte, que vai ao poder que restaura, que vai àquele que tem poder para curar, poder para restaurar. Segunda questão que eu vejo nesse texto é que o grupo de julgadores, Jesus ensinou que sua misericórdia não pode ser objeto de julgamento de ninguém, mesmo da maior autoridade religiosa de nossos tempos. Aos que julgam o pecador, aos que julgam o perdão de Deus, aos que julgam quem merece e quem não merece, aos que julgam se um bandido deve ser restaurado, aos que julgam se uma prostituta deve ser salva, aos que julgam se um viciado pode e deve ser amado, ele está dizendo, os escribas e os fariseus, no versículo 21, começaram a arrazoar dizendo, quem é esse que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados, senão só Deus? Quer dizer, é claro que eles sabiam que aquele homem precisava de perdão. É claro que eles entendiam que aquela enfermidade era consequência do pecado que estava na vida daquele homem. Eles já tinham teologicamente o conhecimento. E aqui é uma coisa triste dos teólogos. Eles sabem. Os teólogos sabem a verdade. Os teólogos sabem as coisas. Às vezes eu converso com alguns amigos pastores, alguns teólogos, e a gente se degladia, não é pela ignorância, porque todo mundo estudou, todo mundo leu a palavra de Deus, todo mundo estudou a tradição, o que a Reforma falou, o que Lutero falou, o que Agostinho falou, o que a teologia tem construído até hoje. E muitos de nós já entendeu algumas verdades e algumas mentiras, algumas heresias e algumas coisas que são incompatíveis. Isso está muito evidente. A questão é o que eu faço com esse conhecimento. O que eu faço quando eu sei tudo? O que você faz com tudo aquilo que você já aprendeu do Senhor? Eles sabiam que o perdão de pecados era o único meio, né, daquele homem ser alcançado naquele momento. Mas eles não aceitam que Jesus seja o canal para isso. Eles não aceitam que Jesus realize esse perdão. Eles não aceitam isso. Isso é engraçado porque isso me lembra os debates sobre predestinação e sobre livre-arbítrio, né, no arminianismo. Tem gente que acha que a salvação é um processo já determinado. Então, você vai ser eleito, vai estar num grupo, enquanto que um outro debate que não, a salvação é um processo do livre-arbítrio. Então, aquele que buscar, ele será alcançado e salvo. E a grande verdade é que Deus ele não está querendo discutir isso com a gente. Porque tanto um lado quanto o outro tem grandes verdades aí. A grande questão é, vamos evangelizar? Vamos levar o evangelho? Vamos chegar aos que precisam ser salvos? Vamos levar a palavra de Deus aos que não têm? Vamos fazer o esforço para que a salvação alcance, para que o perdão alcance, para que o pecador tenha consciência do pecado? Vamos pôr a cara a tapa, mesmo sendo ridicularizados e rejeitados pela sociedade, porque somos rejeitados quando falamos de pecado, quando falamos de perdão, e deixar que a mensagem seja pregada, né? Prega e insta tempo e fora de tempo, diz o apóstolo Paulo. Esse tempo de coronavírus não é tempo para a gente decidir quem é que merece ser curado e quem não merece ser curado. Esse tempo de coronavírus não é para a gente avaliar quem deve ser salvo ou não deve ser salvo. É o tempo de anunciar, é o tempo de proclamar, é o tempo de mostrar Deus está aqui, né? E aí eu me lembro até
daquele cântico que eu cantava na escola bíblica quando era criança, né? Deus está aqui, aleluia, tão certo como há que eu respire luz, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Olha só que belo cântico. Deus está aqui. Se Deus está aqui, o perdão está próximo. Se Deus está aqui, a misericórdia está próxima. Se Deus está aqui, nós podemos falar desse Deus. Se Deus está aqui, o que nos impede de proclamar que Deus é Deus? O que nos impede somos nós. O grupo que está julgando. O grupo que muitas vezes não entendeu que nós estamos aqui não para julgar os pecadores, não para julgar os que são inconsequentes diante do pecado, mas estamos aqui para amar e derramar o amor de Deus no coração de todos. E ao que receber, festejar com Ele, quando a cura o alcançar, quando a salvação chegar na sua vida e o poder de Deus for derramado naquele viver. É para isso que Deus ensina os julgadores. Ele não deve ser julgado. Deus não está aqui para ser avaliado por você. Deus não está aqui para ser reduzido, né, o gênio da lâmpada, nem é para ser engarrafado em nossa forma de pensar, em nossa forma de agir. Deus é soberano em todas as coisas. E tão certo como amanhã que se levanta, Ele continuará sendo Deus. Ele continuará amando. Ele continuará trazendo perdão àqueles que precisam. E não é o meu julgamento, o seu julgamento, a minha dureza de coração que impedirá Deus de ser Deus sobre aqueles que precisam da salvação e da cura e do perdão. Irmãos, pecador não falta nessa terra. Pecador nunca faltou sobre a terra. Na verdade, se a gente lê a Bíblia, o que não falta é pecador. Meu Deus, como tem pecador no mundo e como às vezes nós mesmos somos pecadores. Pecadores em língua, pecadores em pensamento, pecadores em sentimento. Mas como é bom saber que Deus está acima de tudo isso, acima de qualquer autoridade. E ninguém pode dizer para você que você não merece o perdão de Deus. Ninguém pode dizer para você que você não deve despejar o perdão de Deus no coração através da palavra de Jesus Cristo. Ninguém tem essa autoridade. Nenhum líder, nenhum pastor pode fazer isso. Muito pelo contrário. Nós somos chamados, como Igreja de Jesus Cristo, a estar abertos para que o perdão de Deus seja levado a todas as vidas. Aqueles religiosos, os fariseus, eles tinham estabelecido quem merece ser perdoado, quem não merece ser perdoado. Quem merece ser salvo, quem não merece ser salvo. E em Lucas 5:21 diz, né? 5:22 ele diz, que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e anda. Aqui Jesus, ele dá uma lição para os pecadores. É o terceiro grupo que nós temos. Os pecadores que são tímidos, que estão afastados, que acham que são irremediavelmente incapazes de alcançar um perdão que cura e restaura suas vidas. Porque, gente, tem pecador por aí que não acredita mais no poder de Deus. Tem pecador por aí que não acredita que pode ser restaurado. Tem gente que quer Deus, mas olha para a sua vida de pecado e fala, não vai dar, eu sou um projeto abandonado. Eu sou um projeto irrecuperável, não tenho mais jeito, não tenho mais solução na minha vida. E aí Deus olha e diz, o que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. A cabeça daquele pecador devia estar atordoada naquele momento, porque ele tinha chegado ali através do amor de seus amigos. Ele tinha chegado ali através do esforço de fé em amor de seus colegas. E de uma hora para outra ele se vê diante de um grupo que o julga, de um grupo que nega a ele esse amor e esse perdão. E quando recebe a primeira palavra boa de Jesus,
vem logo uma reprimenda, vem logo uma palavra negativa, vem logo alguém recriminando aquele amor de Deus. Mas Jesus, ele antecipa os pensamentos. Diz o texto que Jesus nem ouviu as palavras, ele sabia os pensamentos. E ele diz que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, né? Ou levante-se e anda. Quer dizer, ao pecador basta saber que Jesus tanto cura como perdoa. E tudo isso vem da sua autoridade. Ah, ele foi curado ou ele foi perdoado, pastor? O texto diz que ele foi ambos. Ele curou e perdoou aquele homem. Aí aqueles que têm, às vezes, enfermidades que não são fruto de pecados, esses também podem ser curados. Tem muita gente que está doente que não é por causa de pecado, mas ele também precisa do poder de Deus. Ele precisa do perdão na sua vida, porque às vezes a sua mente lhe traz uma culpa que ele pensa que toda dor, que todo sofrimento, que tudo que ele está vivendo é merecido, é legítimo e que ele não tem escolha. Ele só deve receber e sofrer, porque ele errou, ele falhou, ele não aceita ser perdoado. Mas a Bíblia mostra que Jesus não vê dessa forma. Onde Jesus está, ele contempla o coração, e se o coração deseja o perdão, ele receberá. E se o coração deseja a cura, e a vontade de Deus assim o quiser, ele também o receberá. O que não pode é a pessoa deixar de estar na presença do Senhor. Esse é um tempo para estarmos na presença do Senhor. Esse é um tempo para nós colocarmos todas as nossas vidas, tanto os que estão sãos como os que estão enfermos, na presença do Senhor. Pois a autoridade emana dele, o senhorio compete a ele. E ele pode perdoar nossos pecados, como ele pode também nos curar de nossas enfermidades. Ele pode curar sua mente a respeito de alguma coisa que você tem carregado no seu coração, de alguma culpa, de alguma insegurança, de alguma baixa autoestima, de algum sentimento que tem te diminuído. Eu tenho visto muita gente que foi curada por Deus e que, graças a Deus, hoje consegue viver uma vida livre de enfermidades que foram depositadas por pensamentos e às vezes por sentimentos que vão além daquilo que a pessoa pode lidar. Tive uma amiga de faculdade, a Silvia, lembro até hoje que ela tinha síndrome de pânico, e Silvia era uma pessoa muito complicada, dificílima de lidar. Na faculdade poucos eram amigos daquela jovem, uma menina bonita, muito jovem, mas de temperamento difícil, sempre defensiva, sempre agressiva no falar, mas que tinha muito desejo de ser amada e perdoada. Sua família era uma família dividida e aquilo agravava os problemas da Silvia. E eu me lembro que uma vez ela me ligou e ela disse: eu não consigo sair da cama, eu estou aqui na Tijuca querendo ir para a faculdade, mas não consigo sair, vem aqui e me ajuda. Eu lembro que eu saí, eu estava indo para a faculdade, e eu saí e peguei um ônibus para ir para a casa dela antes de ir para a faculdade. E ao chegar lá, eu abracei, e ela realmente, ela estava na cama, ela não conseguia descer, e a mãe dela me recebeu e falou: é sempre assim, ela tem essas crises volta e meia. E eu cheguei com ela e falei: Silvia, vamos orar. Você não confia em Deus? Ela: eu confio, mas eu estou com medo. Eu estou com medo de sair. Era um medo tão forte, irmãos, que ela não sabia lidar. Era uma doença tão louca que ela não estava conseguindo enfrentar. E ela se medicava. E eu orei com ela porque eu não tinha nada mais a fazer. Eu não era médico, eu não tinha conhecimento clínico, mas eu sabia do amor e do perdão de Deus. Eu tinha fé nesse amor e tinha fé nesse perdão. E eu orei com ela. E ela começou a se fortalecer naquele dia através da oração. E depois ela foi para a faculdade comigo. Essa minha amiga hoje é professora da faculdade, dá aula de direito, é uma advogada, é uma pessoa restaurada por Cristo Jesus. Passou por vários líderes religiosos, cada um com uma teologia. Eu lembro que ela dizia: igreja evangélica é muito complicado, Mauro, porque os assembleianos tudo é culpa, os batistas tudo é amor, os outros é tudo isso, e ela ficava confusa. E eu me lembro que ela dizia para mim: o que eu devo aprender? Eu falei: esquece as denominações, foca em Jesus, esquece os discursos religiosos, você não está pronta para esse tipo de pensamento, foca em Jesus, porque é nele que você vai encontrar a segurança. E é isso que eu quero dizer para vocês. Jesus nos ensina que este não é os momentos de debatermos quem tem razão, os assembleianos
os batistas, os metodistas, os presbiterianos. Não. Esse é o momento de Jesus reinar, de Jesus ensinar e de que o perdão dele seja ensinado ao meu coração e ao seu. Ele ensina a todos os grupos. Ele ensina ao grupo daqueles que amam e que querem ver o perdão alcançar aos que amam, que querem ver a cura chegar aos que amam. Ele mostra aos que amam como usar esse amor. Ele mostra aos que amam como esse amor pode ser honrado a partir do momento que ele, Jesus, for o foco desse amor. O amor pelo amor não cura. O amor pelo amor não restaura, porque não temos poder em nós para isso. Mas o amor depositado em Deus, o amor que lança aos pés de Cristo aqueles que amamos, este sim traz cura e esse sim traz restauração. Segundo lugar, nós vemos que Jesus ensina aos julgadores, aos que usam a fé e a religião para julgar quem merece e quem não merece ser perdoado, quem merece e quem não merece ser curado, que isso não compete a eles. Não devemos julgar homens ou Deus, e não devemos estabelecer nem para homens ou Deus julgamentos que não pertencem a nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, quando diz isso, ele fala dele. Queremos conhecer a cura pelo perdão, conheçamos a Jesus. Conheça o Jesus que você hoje proclama na sua boca e no seu coração. Vá às Escrituras, entenda quem ele é. Entenda quem é o Senhor na vida da sua igreja. Entenda quem é o Senhor na vida dos seus filhos e de todos aqueles que se submeteram a ele. E aí você verá o poder do Senhor Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, aos perdoados, Jesus ensinou que a cura como perdão vem de sua autoridade. Se há algum pecado que tem te deixado enfermo na alma, se há alguma falta de perdão que nem você tem permitido ao Senhor derramar em você, eu peço que você receba hoje o perdão do Senhor. Que você confesse o seu pecado, que você abra seu coração ao Senhor e deixe Deus te perdoar. Deixe Deus perdoar seu coração. E confie que Deus tem o poder para perdoar a quem Ele quiser, pois Ele tem autoridade para isso. Ele tem autoridade para perdoar e para restaurar todas as vidas. Este é o ensino que eu quero compartilhar com você hoje. O Jesus que nos ensina sobre perdão de pecados. Aprender com Jesus é aprender muitas coisas, mas aprender sobre o perdão, principalmente o perdão de pecados, é um assunto que nunca se modifica. Venha coronavírus, sem coronavírus, o Senhor continuará sendo Deus para estabelecer o seu perdão. E é isso que eu desejo para você nessa noite. Partindo disso, então, nós podemos agora celebrar nossa ceia. Nós podemos celebrar agora este momento de aliança na presença do Senhor. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, onde nós temos o texto que temos usado até hoje na nossa igreja para guiar a celebração de nossa ceia, né? Perdão, não é 1 Coríntios, irmãos, é 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. Acabei confundindo aqui o texto. Nós vamos estar lendo esse texto para nos orientar e nos guiar nesse momento de celebração. Pegue agora seu pão, pegue agora o seu cálice. Pedi para a Miriam estar cuidando aqui para a gente. Amor, você vai cuidar do pão e do cálice. Essa é a sua função. Minha diaconisa hoje é minha esposa, né? Já que diáconos na Bíblia, né, é o que serve. Então ela agora que vai ser a nossa diaconisa, é ela que vai servir, né? Ela vai estar conduzindo comigo esse momento e vai nos abençoar também nesse momento. Porque nós sabemos que a ceia é o momento exatamente para experimentarmos o poder do perdão de Deus. É na ceia que eu celebro, né, a esse Deus que perdoa, esse Deus que restaura, a esse Deus que traz para a minha vida e para a sua a capacidade de celebrar o seu amor. E não vamos deixar de orar. Estarei orando juntamente com você, né, nesse momento também.
Perdão, irmãos, eu estava certo, eu errei, foi na segunda. É no 1 Coríntios 11 mesmo. Né? Lá no versículo 23 diz o texto: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aqui temos o pão, o primeiro elemento. E diz o texto, porque Jesus fez, né? Tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Ele partiu o pão, simbolizando com isso que ele se doou, ele se entregou para que o perdão fosse entregue àqueles que precisam para ser restaurados diante de Deus. Então nós vamos partir o pão e vamos comer agora. Amor, comamos este pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Bebamos o cálice. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nós celebramos a ceia do Senhor. E eu vou pedir para a Miriam orar agora, agradecendo ao Senhor pelo seu corpo, pelo sangue de Cristo, que nos permite ser igreja mesmo tão distantes. Estamos longe uns dos outros hoje. Celebramos uma ceia virtual. Até isso já tem dado debate, irmãos. Tem pastor que é contra. Mas eu não me importo, como eu disse, com essas discussões teológicas. Eu me importo em celebrar o meu Salvador, em celebrar a comunhão com a minha igreja. E eu vou pedir para a Miriam estar orando nesse momento, fazer uma breve oração de agradecimento a Jesus. Agradecer a Jesus por o que nós acabamos de celebrar. Agradecer a Jesus pelo sangue que foi derramado e pelo perdão que é dado a cada um de nós. Pode orar, amor. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Teu sangue não foi em vão, Senhor. Te peço perdão, meu Deus, pelos nossos pecados. Muito obrigada, Senhor, pelo alimento. Te agradeço e te alimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Nós estamos na presença do Senhor, nós celebramos e nós vamos orar agora. Vamos orar por cada pedido a respeito dessa enfermidade. Eu vou estar olhando agora os pedidos e a Miriam vai estar me ajudando nesse momento a orarmos. A Vanessa pediu oração pelo primo dela, Jorge, que está na UTI com coronavírus. Pediu oração pelo irmão dela, Wagner, que trabalha no hospital. Pediram oração pela cura do Covid. Mais alguma? Que você viu aí? Estou olhando aqui, não estou vendo mais nada. Mais nada, assim. Bem, vamos orar então, irmãos. Eu vou estar orando pelos pedidos de oração que foram feitos. E logo após vou estar dando a bênção apostólica e vou estar me despedindo de vocês. Espero em Jesus que o perdão do Senhor seja um momento agora de renovo e reconforto ao seu coração. Vamos aprender que o perdão veio para as vidas que precisam encontrar o Senhor. Aquele homem encontrou a Deus, foi perdoado, restaurado e curado e saiu daí glorificando. Então é isso que nós devemos focar.
com o Senhor nos perdoando, só podemos glorificar. Pai, obrigado por este momento de culto. Obrigado por este tempo reservado na Tua presença. Abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos irmãos. Cuida de nós, Senhor, para que em todo o tempo o Teu perdão e a Tua misericórdia estejam sempre sobre nós. Quero pedir pelos pedidos de oração, pelos pedidos da Vanessa, pelos pedidos de cada irmão, do Felipe, de cada querido que fez agora, Senhor, um pedido por alguém que está enfrentando a enfermidade do Covid, Pai. Pela Cássia Pai, também. nós estamos orando por todas as vidas que nesse momento estão enfrentando essa enfermidade maligna e que estão a enfrentando inclusive em UTIs, Pai. Visita essas pessoas queridas e amadas neste momento. Vá agora, Senhor, te peço, fala ao coração desse povo, mostre a eles o Teu amor, mostre a eles o Teu poder. Eu sei que quando nos aproximamos do Senhor, quando intercedemos, quando clamamos, o Senhor recompensa o amor em nossos corações. Honra o amor do coração desses irmãos que estão agora, Senhor, intercedendo por pessoas queridas. Traz a cura a essas pessoas devido à fidelidade, o amor desses e a fé que eles têm depositado em Ti neste momento de oração. Visita o coração dos que fizeram esses pedidos agora e olha a fé nos seus corações, Senhor, e recompensa essa fé com a resposta dessa oração. Nós pedimos isso porque confiamos no Teu amor. Sabemos que a Tua vontade é soberana e que o Senhor pode dizer sim ou não, mas confiamos no Teu amor e por isso esperamos o sim no Senhor. Um sim que pode vir exatamente para restabelecer através de perdão a vida dessas pessoas. Mas não pedimos só a cura momentânea, pedimos a salvação dessas vidas plenamente. Que eles não sejam salvos somente deste momento, mas que eles sejam salvos para a eternidade, para que na vida deles o Senhor reine plenamente. E que eles glorifiquem ao Senhor ao receber a cura e o milagre desta salvação. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem protegido a tantos de nós. Agradeço por todos aqueles que se recuperaram. Continuo agradecendo pela vida do Marcelo, da Lucy e da sua família, que pelo que tudo indica já estão restabelecidos. Agradeço pela vida do meu amigo pastor Denison, do pastor Sérgio, do pastor Sócrates, do pastor Newton e de todos aqueles que já foram vítimas do Covid e que hoje estão se restabelecendo, porque o amor do Senhor jamais falhará com aqueles que o Senhor deseja recompensar e honrar. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela aliança no sangue de Jesus Cristo. Obrigado por essa ceia que foi celebrada agora. Porque nós sabemos que essa ceia foi celebrada, Senhor, diante do Senhor, com corações que confiam na aliança que tem com Jesus Cristo. E se alguém não pôde celebrar conosco, não entende ainda, não tem o conhecimento, pois ainda está começando a sua jornada e ainda nem foi batizado, que essa pessoa tenha desejo de aprender mais, de ser seu por inteiro e de, com isso, ser transformado, restaurado e plenamente perdoado em Cristo Jesus. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos os seus pedidos. Deus abençoe a todas as suas intenções, né? E que Deus cuide de cada um para que continue livre dessa enfermidade. Que Deus cuide de cada família que ainda tem algum medo, alguma insegurança com isso. Estaremos orando por cada pedido que chegar atrasado também. Se você fez o pedido e não foi objeto de oração agora, não se preocupe. Estaremos orando depois, pois infelizmente há um atraso aqui. Vou dar a bênção apostólica e vou estar encerrando esse momento. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que estão conectados nesse momento, para que a graça e o perdão do Senhor sejam sempre abundantes em suas vidas. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem em paz, querido. Jesus os abençoe e tenham uma boa semana. Lembrando a todos que quarta-feira estaremos reunidos. E se prepare, o pastor tem feito visitas. Estarei ligando para alguns durante essa semana para fazermos momentos de oração. Quem sabe não vai ser você dessa vez. Tá bom? Fiquem em paz.